Bom, pessoal, a gente vai continuar falando de ecologia, tá? Aula de desequilíbrios ecológicos. E eu trouxe os tópicos para vocês, como eu sempre trago, de tudo que a gente vai ver hoje. A gente vai começar com as considerações iniciais, tá? Primeiramente, assim, a poluição ambiental que vai causar esses desequilíbrios, ela representa, né, atualmente, um dos maiores problemas da humanidade, tá? E essa poluição ambiental, ela é definida como a introdução no ambiente de qualquer energia ou matéria em quantidade maior do que o meio pode suportar, tá? É basicamente isso. Então, a partir do momento que eu coloco uma determinada substância numa quantidade que o meio não aguenta, isso é uma poluição. Esse termo, poluição, ele não foi muito discutido, não foi muito citado, não foi muito estudado por muito tempo. A partir da década de 70, mais ou menos, que a gente tem o aumento aí do uso desse termo e do estudo dele. E a gente tem, com esse estudo, o surgimento da química ambiental, que é o estudo das fontes, das reações do transporte e do destino de espécies químicas nos ambientes, tá? E aí, com o estudo dessas espécies químicas nos ambientes, a gente pode perceber as duas principais causas da poluição ambiental, que é o contínuo aumento da população, então o crescimento populacional, e também o desenvolvimento da indústria, desde a Revolução Industrial, né? Um crescimento exponencial, um crescimento muito grande. Certo? E aí a gente vai falar um pouquinho dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem ser classificados em renováveis e não renováveis, tá? Os recursos renováveis, eles são aqueles que ficam novamente disponíveis graças aos ciclos naturais. Então, a gente vai usar esse recurso, ele vai passar por um ciclo natural e ele vai estar disponível ali de novo para usar. Então, ele não vai se esgotar. Quando a gente tem um recurso não renovável, ele tem essa capacidade de esgotamento, tá? Mesmo que ele passe por um ciclo, se for um ciclo muito longo, que ele acabe se tornando disponível de novo devagar demais para ser suprida a necessidade, então ele é um recurso não renovável. E pode ser que um recurso que é considerado renovável seja depois considerado não renovável. Existe essa possibilidade. Então, se a demanda aumentar muito e a capacidade de se renovar for muito lenta, não for suficiente para reabastecer, né, aquela reserva, então esse material vai ser considerado não renovável. A gente vai falar também sobre os tipos de poluição, tá? A gente vai falar desses equilíbrios, a gente vai falar da poluição ambiental. E a poluição, ela pode ser classificada de acordo com o agente poluidor ou de acordo com o tipo de poluente e também de acordo com o local que está sendo poluído. Então, de acordo com o poluidor, o agente poluidor, a poluição ela pode ser natural, quando essa emissão é feita por processos naturais, né? E a poluição ela pode ser antrópica, quando ela é causada por ações humanas, tá? Porque a poluição ela também pode ser causada pelo próprio ambiente, tá? Porque a qualquer momento, se o ambiente estiver colocando uma determinada substância em excesso, que ele não esteja conseguindo lidar com aquele excesso, então é sim uma poluição. E de acordo com os tipos de poluente, a poluição ela pode ser biológica, quando a gente tem uma espécie sendo introduzida no ambiente, uma espécie exótica, uma espécie invasora, e aí o meio não está se adaptando, o meio não está suportando aquilo, e aquilo está causando dano. A gente tem a poluição química, quando tem emissão de compostos químicos em excesso, né? Poluição física, quando a gente tem agentes físicos que afetam a qualidade do ecossistema ou a saúde dos seres vivos. A poluição radioativa, quando a gente tem a presença de material radioativo no ambiente, tá? E quanto ao local, essa poluição pode ser da água, do ar ou do solo. E a gente vai começar falando sobre a poluição do ar. Então vamos lá, os poluentes eles podem ser classificados em poluentes primários
Ou seja, eles são liberados na atmosfera e eles não sofrem nenhuma reação química. Ou secundários, que eles vão sofrer processos químicos na atmosfera. Então, por exemplo, a gente tem o dióxido de enxofre, o SO2, e ele vai ser liberado na atmosfera e vai ficar na atmosfera na forma de dióxido de enxofre. Isso é um poluente primário. A gente pode ter o poluente secundário, que é quando o dióxido de enxofre ele reage e é oxidado. E ele vai formar o ácido sulfúrico, tá bom? E aí, então, esse ácido sulfúrico é um poluente secundário, porque ele sofreu uma alteração, ele veio na forma de dióxido de enxofre, mas foi oxidado e aí se transformou em ácido sulfúrico, ok? Os poluentes, eles também podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. Os poluentes qualitativos são aqueles que já existem na atmosfera, que não existem na atmosfera, e são sintéticos, o homem que produziu, e aí qualquer quantidade dele na atmosfera já causa desequilíbrio. Então, esses poluentes qualitativos são esses. Os poluentes quantitativos são substâncias que já existem no ambiente, mas que seu excesso causa esse desequilíbrio. Se você colocar demais, causa um desequilíbrio, tá? Então, são essas classificações dos poluentes. E aí a gente vai começar falando do primeiro desequilíbrio, que é o aquecimento global, né? O aquecimento global, ele é uma consequência do agravamento, né, do excesso, digamos assim, do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito mesmo de gases que formam uma barreira na atmosfera. Esses gases podem ser o metano, o dióxido de carbono, os CFCs, clorofluorcarbonetos, e até o vapor d'água, tá? Esses gases, eles vão formar uma camada na atmosfera, uma barreira, que permite a passagem de radiação solar, mas retém a radiação infravermelha, tá? E essa radiação infravermelha, ela tem calor. Então, quando ele retém esse calor, ele aumenta as temperaturas na nossa atmosfera e mantém a vida, né? É fundamental para a gente manter a vida. Porque se as temperaturas fossem muito baixas, a gente não conseguiria sobreviver. Só que quando a gente tem um agravamento desse efeito estufa, um excesso de efeito estufa, a gente, com a liberação, né, de excesso de gases na atmosfera que vão reter mais e mais calor, a gente tem um problema, porque as temperaturas vão começar a aumentar demais. E aí isso vai ter muitas consequências. Então, por exemplo, a gente vai ter áreas úmidas ficando muito úmidas, áreas secas ficando muito secas, a gente vai ter um aumento do nível do mar, a gente vai ter regiões com muita carência alimentar, regiões que já tinham carência alimentar vão ficar com mais carência ainda, porque tem muitas espécies de plantas que não suportam essa variação térmica. Os desertos vão aumentar, o fluxo dos rios vai diminuir, muitas espécies vão ser extintas pela dificuldade de adaptação, tá? Vai ter mais evaporação dos oceanos, aumentando o vapor na atmosfera, que vai ainda potencializar esse aquecimento global. Enfim, a gente vai ter muitas consequências desse aquecimento global. Muitas consequências nocivas, né? E aí aquele negócio que a gente sempre fala da emissão desses CFCs na atmosfera. Inclusive, a gente vai ainda continuar falando desse CFC já já. Aí a gente vai falar agora da destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é uma faixa que existe na nossa atmosfera. O ozônio, ele é formado através da ação da radiação no oxigênio molecular, ou seja, no O2, com a liberação de átomos de oxigênio livres que vão interagir com o oxigênio molecular que não foi quebrado por essa radiação, né? Então, a gente tem esse oxigênio livre, mais um O2 que forma o O3, que é o ozônio. Quando a gente tem um acúmulo desse ozônio na atmosfera, a gente forma essa camada que vai impedir o excesso de radiação aqui na nossa atmosfera. Se a gente não tivesse essa camada, na verdade, uma diminuição mínima nessa camada já causa muitos problemas, como cegueiras por catarata, fotoconjuntivite, câncer de pele, alteração na resposta imune na pele das pessoas provocada pela radiação ultravioleta. Então, essa camada de ozônio ela é muito importante. Só que a gente está tendo a destruição da camada de ozônio. Inclusive, a gente já tem um buraco bem grande da camada de ozônio sobre a Antártida.
E como é que acontece essa destruição, né? Então, quando a gente tem esses CFCs, né, que são aqueles gases que eu falei para vocês, os clorofluorcarbonetos, eles têm cloro. Quando eles entram em contato com essa radiação ultravioleta, a gente tem a liberação do cloro. O cloro ele vai interagir com o oxigênio, com o ozônio, né, esse O3, e ele vai pegar uma dessas moléculas de oxigênio e liberar um O2. Então, a gente vai ficar com ClO, que eu tô mostrando aí para vocês, e com O2. Esse O2 vai ser liberado, uma outra molécula de ozônio vai interagir com a radiação e liberar um átomo de oxigênio livre e liberar também outra molécula de O2, outro oxigênio molecular. E por fim, esse oxigênio livre vai interagir com com o cloro, com o oxigênio, né, ClO, e vai formar uma molécula de oxigênio molecular e o átomo de cloro vai ficar livre de novo para continuar interagindo, né? Então, recapitulando, a gente vai ter esse CFC. Esse CFC ele vai interagir com a radiação e vai liberar um átomo de cloro. Esse átomo de cloro interage com o ozônio, libera uma molécula de O2 e fica esse ClO aqui. Aí, uma outra molécula de ozônio interage com a radiação ultravioleta e libera um O livre e libera também um O2, um outro O2. Então, já temos duas moléculas de O2 liberadas aí. Esse oxigênio que ficou livre aqui vai interagir com esse ClO que sobrou daqui, na verdade. E aí, juntos, esses dois oxigênios juntos vão formar uma outra molécula de O2 e vão liberar um cloro que vai continuar essa ação, né? Vai continuar interagindo com outros ozônios e transformando eles em oxigênio. E aí, com a diminuição do ozônio, a gente tem buracos na camada que deveria proteger a gente, né? Então, essa emissão dos CFCs, além de aumentar o aquecimento global, além de tudo isso, esses problemas que ele causa, ele ainda destrói a camada de ozônio. Então, CFC, por isso aquela luta, né, pela diminuição da emissão desses clorofluorcarbonetos na atmosfera. A gente vai falar também das chuvas ácidas. As chuvas ácidas são formadas pela conversão do enxofre e do nitrogênio em ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aí, quando isso precipita, né, tem esse teu ácido, que é ali um pH menor que 5,6. E essa chuva ácida, ela tem muitas consequências, né? Então, a gente vai ter a mortalidade direta de peixes por prejuízo no mecanismo respiratório branquial, a inibição do crescimento do fitoplâncton, a redução na produtividade agrícola e florestal. Porque, assim, no ambiente aquático, as plantas, nada disso está acostumado com um pH tão ácido. Então, vai causar muito prejuízo. A gente vai ter também a dissolução de metais nas tubulações de abastecimento de água. E a corrosão de materiais expostos ao tempo. Superfícies calcárias com prédios mesmo, estátuas mesmo, sabe? Coisas que ficarem expostas vão ser corroídas, tá? E além disso, esse ácido sulfúrico, ele pode formar um sulfato de amônia, tá? Que é um sal. Esse sal ele não é nocivo para o homem nem para as plantas, mas nesse sal ainda existe o ácido sulfúrico aí dentro. E se ele for inalado, ele causa muitos danos ao nosso sistema respiratório, tá? Aí a gente tem a inversão térmica. Esse aqui é o sulfato de amônia, tá? Aí a gente tem a inversão térmica, que é a inversão térmica é assim, ó. Normalmente a gente tem o que a gente chama de correntes de convecção. Essas correntes, elas se dão porque o ar que está aqui mais abaixo, ele esquenta pela presença de seres vivos, enfim, por muita coisa. Ele esquenta e aí ele fica menos denso e sobe. E o ar que estava lá em cima, ele esfria, fica mais denso e desce. E aí quando o ar desce, ele esquenta, fica menos denso e sobe. Quando ele chega lá em cima, ele esfria, fica mais denso e desce. Então, a gente tem todo o tempo essas correntes de convecção, tá? Toda hora essas correntes de convecção. E aí, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um inverno muito frio,
esse ar perto do solo, ele fica mais frio, ele fica mais denso, e ele pode acabar não subindo, não esquentando e subindo. E aí, o que acontece? Os poluentes que estavam lá embaixo vão se acumular, tá? E isso vai ter muitas consequências negativas e nocivas para os seres vivos que vivem ali, tá? E aí, por exemplo, a gente tem aqueles poluentes secundários que eu falei para vocês, são aqueles que sofrem reações na atmosfera, né? E um tipo de poluente secundário é um smog fotoquímico, que a gente chama, e ele é como se fosse uma nuvem, né, de poluentes. E aí, quando a gente tem a estagnação desses poluentes aí secundários, eles podem acabar interagindo e gerando poluentes ainda mais danosos para a gente, tá? Então, é outro risco dessa inversão térmica. Certo? Então, a gente vai terminar aí por aqui, essa poluição do ar. E a gente vai começar a falar da poluição da água. Tá? Vamos começar falando do problema dos esgotos. Em populações muito densas, a contaminação da água por esgotos é o principal fator poluente da água, tá? E aí essa poluição, ela tem dois principais efeitos ruins, né? As duas principais consequências, digamos assim, que são a contaminação por micro-organismos, que são associados a infecções, muitas vezes, e a contaminação por matéria orgânica biodegradável, que vai acabar gerando um efeito que a gente chama de eutrofização e que a gente vai falar já já. Então, esses esgotos, quando eles entram em contato com essa água, eles vão colocar essa matéria orgânica, que vai tanto gerar essa eutrofização, né, que vai acabar matando muitos seres vivos nessa água, como também causar essas doenças que vão ser causadas por esses micro-organismos que estavam no esgoto. Então, por exemplo, a gente tem a esquistossomose, a amebíase, a giardíase, a cólera, a leptospirose, febre tifoide, hepatite viral e poliomielite. São as principais. Inclusive, eu aconselho que vocês deem uma revisada nessas doenças, que elas são importantes, inclusive, para a prova de vocês, tá? E aí, além dessas doenças que vão ser causadas nessas doenças infecciosas, a gente tem também a superfertilização das águas com a eutrofização cultural. A gente vai falar rapidinho da demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. E aí a gente volta para falar da eutrofização, que é outro problema de poluição da água, tá? Então, essa demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, qual é a diferença? A demanda bioquímica de oxigênio é a medida da quantidade de oxigênio que vai ser consumida para decompor a matéria orgânica biodegradável. Então, é o oxigênio que vai ser consumido pelo organismo que vai decompor aquela matéria. Já a demanda química de oxigênio vai ser todo o oxigênio necessário para decompor todas as matérias, tá? Toda a matéria orgânica. Então, vai ser também, por exemplo, oxigênio consumido na oxidação química de todos os compostos. Então, tanto os biodegradáveis como os não biodegradáveis. Então, todo o oxigênio usado. Então, no fim das contas, a demanda química de oxigênio sempre é maior do que a demanda bioquímica, porque vai ser a demanda bioquímica mais a demanda da matéria orgânica não biodegradável. Ok? Então, tendo dito isto, a gente pode passar para eutrofização ou eutroficação, tá? Como eu já falei para vocês, essa eutrofização ela é causada pelo quê? Pela superfertilização das águas, ou enriquecimento com nutrientes inorgânicos ou orgânicos, tá? Então, quando a gente enriquece essa água, a gente vai ter muitas consequências. Esse nome, eutrofização, vem do grego, tá? É derivado do grego e significa bem nutrido. Justamente porque a gente vai ter muitos nutrientes nessa água, tá? E aí,
Essa eutrofização ela pode ser natural ou cultural. A eutrofização natural ela ocorre sem intervenção humana. Então, por algum motivo, a gente tem um excesso de nutrientes ali naquele ambiente. E a eutrofização cultural, ela acontece com intervenção humana. Então, por exemplo, esse negócio dos esgotos na água, tá? E essa eutrofização, ela vai acontecer em várias etapas. Então, eu vou explicar as etapas para vocês. E aí, vocês vão conseguir entender o que é essa eutrofização, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o aumento da concentração de nutrientes na água. Depois, a gente tem a proliferação de cianobactérias e microalgas, tá? Por causa desses nutrientes que foram adicionados. Com essa proliferação, a água vai ficar turva pelo excesso de microalgas e cianobactérias. Com a água ficando turva, a gente tem a redução da penetração de luz e a redução da fotossíntese. Com isso, os seres fotossintetizantes vão morrer e a decomposição deles vai gerar muita matéria orgânica, aumento da biomassa. Com isso, a gente vai ter a decomposição aeróbica desses seres que morreram. E essa decomposição vai consumir o oxigênio do ambiente. Sintetizantes, a gente vai ter redução da concentração de oxigênio na água. Com isso, a gente vai ter morte de peixes e os seres vivos que precisam de oxigênio. Isso faz com que a biomassa aumente mais ainda. E aí, a gente vai ter um aumento da decomposição anaeróbica, porque a gente não tem mais oxigênio para ser decomposição aeróbica, né? Lembrando que aeróbica é aquilo que consome oxigênio e anaeróbica é que não consome. E aí, essa decomposição anaeróbica, ela vai liberar gás sulfídrico, que é esse que tem o cheiro de ovo podre, né? E também vai liberar metano e mercaptanas, tá? Então, libera metano, libera esse gás sulfídrico. Ok? Então, isso é a eutrofização. Então, a gente tem um excesso de nutrientes que vai fazer mal para o ambiente. Ok? Lembrando que quando a gente tem esses nutrientes orgânicos colocados, a matéria orgânica, a gente começa aqui por essa etapa do aumento da biomassa já, porque aí já é biomassa. Mas quando a gente tem matéria inorgânica, a gente começa ali com o aumento da concentração de nutrientes, tá? Então, vamos falar agora de poluição térmica na água. Então, é quando a gente tem uma água muito quente que foi usada para alguma coisa, pelo ser humano, para esfriar algum reator, alguma coisa. E aí, depois, essa água quente é colocada no meio, na água normal, como se não fosse nada. E aí, o que acontece? Essa água quente, ela é colocada naquele meio que tem seres endotérmicos, mas que também tem seres ectotérmicos, tá? Então, a gente tem seres ali que eles não suportam tanta variação de temperatura. E isso vai gerar muitas consequências. Além disso, essa água quente, ela tem menos oxigênio. A concentração de oxigênio dela é menor, tá? E aí, isso vai fazer com que também a gente tenha consequências negativas, porque os seres vivos aquáticos, eles também precisam de oxigênio para fazer a respiração. Ok? Também vão ter outras consequências não nocivas aos seres vivos, mas também não vão ser boas. Então, a gente vai ter crescimento exagerado de plantas, e aí dificulta a navegação, por exemplo. O desenvolvimento de bactérias e fungos dentro da água. Mas a gente vai ter também um prejuízo nos ovos, larvas e peixes jovens, porque eles não estão adaptados a essas variações de temperaturas e aí pode acabar tendo um desenvolvimento anormal, né? E além disso, além de tudo isso, a gente também tem a possibilidade de acontecer uma atividade de poluentes químicos que estavam ali dispersos e com a temperatura vão ficar mais ativos e vão gerar muitas consequências. Certo? A gente também vai ter a maré negra,
que é a poluição provocada pelo petróleo. Então, a água de lastro, que é aquela água que fica dentro dos tanques dos navios, quando eles estão vazios, para gerar esse equilíbrio. E aí, quando esse navio ele vai ser abastecido, essa água é liberada no oceano, mas às vezes com resquícios de petróleo, às vezes com alguma espécime animal de algum lugar que ficou, e aí vai ser inserida ali, num ambiente totalmente diferente, no habitat que não é dela. E esse petróleo, ele vai causar, ele vai interferir na atividade fotossintetizante, tá? Então, ele vai diminuir a fotossíntese, porque ele vai impedir a entrada de luz naquele ambiente. Ele também vai matar muitos peixes, porque ele vai aderir às brânquias desses peixes e vai interferir nisso. Ele também vai intoxicar os níveis superiores. Então, alguns peixes vão se alimentar ali daquele petróleo sem querer, junto com o que ele estava comendo. E aí, algum peixe maior come vários desses peixes infectados, um outro peixe maior ainda come vários desses maiores peixes. E aí, a gente vai ter o fenômeno que a gente chama de magnificação trófica, né? Que aí, quando chega lá no maior nível trófico, a gente tem uma grande acumulação desse metal. Que no caso, desse poluente, né? E aí, a gente também vai ter uma diminuição da oxigenação da água, porque como a gente vai ter menos fotossíntese, vai ter menos oxigênio. E aí a gente tem também as aves marinhas, piscinívoras e os mamíferos. Então, aquelas aves que passam, se alimentam ali do oceano, elas vão ficar encharcadas de petróleo. Isso vai dificultar o isolamento térmico, vai dificultar o seu deslocamento nela, ela voar, vai dificultar. Então, essas penas molhadas ficam mais pesadas, vão dificultar muito e até matar, às vezes, aquele animal, certo? A gente vai falar também um pouquinho sobre os metais pesados. Então, esses metais pesados aqui também vão sofrer esse efeito da magnificação trófica, que vai chegar no nível trófico alto, e aí a gente vai ter grande acúmulo desse metal. A gente tem, por exemplo, um fenômeno que aconteceu em Minamata, na Baía de Minamata, no Japão, que aí foi conhecida como a doença de Minamata, que foi causada por um metal pesado, tá? Foi causada por um metal pesado que foi lançado nos rios, nas águas, e lá eles se alimentavam desses peixes da água que estavam contaminados. E pela magnificação trófica, muita gente foi contaminada, tá? Muita gente foi contaminada. E aí a gente tem essa contaminação por mercúrio, né, que foi o metal pesado que foi inserido lá, tem muitas consequências, sintomas. Então, a gente tem, por exemplo, cegueira, a gente tem mãos e pés retorcidos, perda de peso, degradação do sistema nervoso. Muitas crianças que foram afetadas durante a gestação nasceram anormais. Também a gente tem gengivas, tremores de pálpebras, de lábios, línguas, mandíbulas e membros, tá? E aí a gente tem não só o mercúrio, mas a gente tem também, por exemplo, o chumbo. E a doença causada, né, por esse excesso de chumbo, a intoxicação por chumbo é chamada de saturnismo. E ela também tem muitos sintomas, como alteração nervosa, paralisia cerebral, confusão mental, nefrites crônicas, além de ter a síntese de hemoglobina afetada, que provoca anemia, tá? E às vezes também a intoxicação por chumbo afeta o sistema digestório. E aí vai ter cólicas, vômitos, náuseas, espasmos intestinais, perda de peso, tá? E aí isso é causado pelo quê? Muitas indústrias que descartam de maneira inadequada esses metais. E eles acabam caindo nas águas, sendo consumidos pelos seres vivos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os inseticidas e a magnificação trófica. Então, a gente tem um tipo de inseticida, que são à base de hidrocarbonetos clorados ou organoclorados, que são hidrocarbonetos que, em vez de hidrogênios, eles têm átomos de cloro, tá? Eles não são biodegradáveis, então eles vão sofrer essa ação da magnificação trófica. Então, quando você usa esse inseticida ali na planta, na sua plantação, ela vai passando de nível trófico para nível trófico até chegar no homem,
E quando chega no homem, tá tão acumulado, tem tanto inseticida ali que ele vai causar, sim, malefício, vai causar dano, tá? Como, por exemplo, tremores, paralisia muscular temporária, dificuldades respiratórias, pode levar a óbito, tá? E os últimos consumidores da cadeia são os mais afetados, que no caso pode ser a gente, né, os seres humanos. Que é essa magnificação trófica é o que a gente chama de bioacumulação, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre descarte de lixo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o vazadouro, que é o lixão, né? Que é quando a gente descarta, né? Descarta esse lixo num terreno a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento daquele ambiente. O chorume vai infiltrar ali naquele solo, vai atingir os lençóis freáticos. O chorume que tem metais pesados nele, como chumbo, como mercúrio, líquido de cor preta que tem um odor desagradável. Por estar ali a céu aberto, aquele lixo ele também fica suscetível à ação de insetos, de animais que vão gerar doenças, né? Que vão levar doenças, tá? Enfim, além de que também causa degradação daquele meio ambiente e também tem um odor ruim, tá? A gente tem um aterro controlado, que é um aterro parecido com um aterro sanitário, mas não é igual, porque ele não tem um controle do escoamento do chorume e dos gases que são gerados ali. Mas ele já tem ali um certo controle, tem uma técnica parecida. Ele não vai ser impermeabilizado, né, por esse negócio do chorume, mas vai evitar também que todo esse chorume vá para o lençol freático, né? Então vai diminuir aí essa infiltração do chorume no solo, tá? E aí ele vai usar princípios de engenharia, vai fazer algo semelhante a um aterro sanitário, só que de uma forma mais barata e menos eficiente, né? E quando a gente tem um aterro sanitário, a gente já tem a impermeabilização do solo para que esse chorume não infiltre, tá? A gente vai ter também um sistema de escoamento desse chorume, escoamento dos gases, do biogás que é gerado lá e que vai ser usado como fonte de energia, tá? Gerador de energia. A gente vai ter também um sistema de alternância entre lixo e uma camada de escombros ou areia para evitar o odor, para evitar também que esse lixo ele fique exposto, né? Então aí vai ser uma alternativa bem mais interessante, mas bem mais cara. A gente vai ter também a incineração, que vai colocar o lixo, queimar o lixo, né, em temperaturas bem altas, chegando até a 1.300 graus Celsius. Mas essa incineração, mesmo que ela seja feita com alguns cuidados, ela ainda emite, sim, gases poluentes no meio, tá? E aí isso é bem ruim. A gente vai ter também a compostagem, que vai ser... vai colocar aqueles resíduos num processo de decomposição controlada para gerar um adubo, né? Um adubo não muito rico em macronutrientes, mas é bem rico em micronutrientes, tá? E aí também é uma alternativa bem interessante. Aí a gente tem também a reciclagem, né? Primeiro a gente vai falar dos 5 R's, que são reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Então, reduzir, comprar menos, reutilizar, não jogar fora aquele negócio, usar de novo, de outra forma. Reciclar é quando a gente usa o material, né? A gente vai ter esse descarte adequado do tipo de material separadamente para que esse material ele possa ser reutilizado, né, reaproveitado e para que se possa produzir novos materiais sem tanto dano ao ambiente. Recusar, né, você não comprar produtos que prejudiquem o ambiente, evitar esse tipo de coisa e repensar seus hábitos, repensar a forma como você está descartando lixo, enfim. Certo?
a gente vai falar também um pouquinho de radioatividade, lixo radioativo e de poluição sonora e vibrações, tá? Sobre a radioatividade. A gente sabe que o lixo radioativo ele tem uma meia-vida, né? Então, vou falar o que é essa meia-vida para vocês entenderem esse conceito, que é importante. Então, essa meia-vida é um intervalo de tempo no qual a metade dos átomos radioativos perde a capacidade de emitir radioatividade. Então, a metade daquele material radioativo já não emite mais radioatividade naquela meia-vida, tá? A gente já teve muitos incidentes com materiais radioativos. No Brasil, a gente teve em 87 uma bomba de césio que foi aberta, né, pela população. E aí, muita gente foi contaminada, mais de 200 pessoas foram contaminadas. Teve gente que morreu. Muitas áreas da cidade ficaram contaminadas. Tiveram casas que tiveram que ser demolidas, tá, por causa disso. Mas é claro que a radioatividade não é de todo ruim. Inclusive, a gente tem tratamentos para câncer, por exemplo, com esse material radioativo e também com bombas para esterilizar insetos nocivos à agricultura, né? Que também são à base de material radioativo. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre essa poluição sonora e as vibrações, né? Que a gente acha que a poluição sonora é só para nossa cabeça, mas causa danos ao nosso corpo. Então, causa hipertensão arterial, palpitação cardíaca, alteração fisiológica, como perda de sono, disposição, perda auditiva, tá? Interfere na comunicação, provoca incômodo, causa fadiga, reduz eficiência, causa irritação, perda de concentração, enfim. E essa poluição atmosférica, as fontes que causam essa poluição atmosférica podem ser classificadas em estacionárias ou móveis, tá? As fontes estacionárias são aquelas que estão paradas e as móveis são geralmente sistemas de transporte, né? Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje sobre os desequilíbrios ambientais. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer mais uma aula com os exercícios de todas essas aulas de ecologia que a gente já teve pra gente exercitar. Mas eu peço que vocês revisem, que vocês também busquem alguns exercícios por conta própria. E eu estou disponível para qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá bom? Tchau e até a próxima aula.